Olá, está no ar mais um OAB TV, o programa que aproxima a advocacia paraibana das principais pautas jurídicas do nosso tempo. Hoje vamos falar sobre direito processual civil, tema que está em constante evolução e que impacta diretamente a atuação da advocacia. Nosso convidado é o advogado, professor e conselheiro estadual da OAB Paraíba, Dr. Fernando Pessoa de Aquino Filho. Fique conosco, porque o OAB TV já começou. O novo Código de Processo Civil completa 10 anos e, nesse período, a advocacia passou por uma verdadeira transformação. Com a digitalização dos processos, a consolidação das audiências virtuais e a evolução das ferramentas jurídicas. O advogado precisou se reinventar e o CPC acompanhou essa mudança. Para entender melhor esses desafios e avanços, a gente conversa agora com o advogado, professor e conselheiro estadual do OAB, Dr. Fernando Pessoa de Aquino Filho, que tem dedicado sua trajetória ao estudo e à prática do direito processual. Seja bem-vindo ao OAB TV. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, querida Germana. Estou à disposição. Então, vamos falar muito, sobre processo civil, as evoluções, os impactos na prática advocatícia. E vamos começar falando de quem é o Fernando. O Fernando de Aquino, que é professor, conselheiro, como o direito chegou e conquistou o seu coração e hoje leva uma boa parte da sua vida e do seu dia a dia. Vamos lá, Germana. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Essa não é uma história muito que foge muito do script, porque eu sempre quis realmente fazer direito. Eu tenho uma família muito ligada à área jurídica. Esse Pessoa vem de João Pessoa, deputado Pessoa, então é uma família ligada à política, ao direito. Minha mãe é médica, dermatologista, e é professora da UFPB, então dela talvez tenha vindo essa veia acadêmica. Meu avô, o pai dela, também foi professor da UFPB, de Direito Constitucional. Ela tem um irmão que é juiz também, meu querido tio Rodrigo Marques. E a parte de pai, basicamente toda do direito, acabou sendo um caminho natural, de modo que ainda criança na escola, alguns colegas diziam, olha, eu vou cursar medicina, eu sempre dizia, meu perfil é de direito. Aquela pessoa que gostava mais de ler, de história, de português, de geografia, de literatura. Então acabou sendo um caminho natural. Hoje realmente o que eu faço, como fala o presidente Arson, é ensinar direito, praticar direito e utilizar o direito no dia a dia, como advogado, como professor na UFPB, cursando doutorado em Brasília, no IDP, como membro da OAB, enfim. Então, basicamente eu respiro direito, mas casei com uma médica para dar uma alegria para minha mãe também, ficou balanceada, ela ficou feliz. Acredito. Então, sobre as nuances do processo civil, é na prática forense mesmo que, como diz, o bicho pega para o advogado? O que é que você acha assim, no seu cotidiano? Germana, eu costumo dizer assim, que processo civil é a espinha dorsal do direito. O direito material, a gente se vira, a gente estuda, mas é no processo, naquela necessidade de entender as regras do jogo, que o bicho pega. Não adianta o ChatGPT, o Google, não vai saber exatamente o que fazer, não vai saber ali que às vezes o agravo interno é um recurso meio ingrato, porque vai para o mérito do agravo do instrumento, ele nunca é julgado, então às vezes vale mais a pena pedir um pedido de reconsideração, que nem está no código. Então a prática ensina algumas coisas que não estão nos livros, e o processo civil, Ponce de Miranda dizia que era a área mais rente à vida do cidadão. Por quê? Porque todos os conflitos não penais e não trabalhistas, e ainda assim se aplicam supletivamente e subsidiariamente a eles, passam pelo processo civil. De modo que eu sou um processualista que atua muito com o direito público, com o direito administrativo, com o direito eleitoral, com esse direito de controle da administração pública no Conselho Nacional de Justiça, mas a minha área verticalizada na academia é processo civil. Então acaba que saber processo civil é saber ajuizar uma ADI no Supremo, como eu já tive, e saber ajuizar uma questão no Juizado Especial Civil. Então o processo te dá essa casca para enfrentar qualquer desafio, ainda como jovem advogado. Como eu sou, tenho 29 anos de idade, mas o processo me dá a segurança necessária para enfrentar qualquer desafio. Porque quem sabe jogar um jogo conhecendo as suas regras, certamente não vai ter medo de aventuras aí na vida. Especificamente, como é essa sua atuação no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça? Vamos lá. Eu comecei em 2020 atuando para um cartório da família de minha esposa, que é o cartório de Alhandra. E ali surgiram indicações e eu comecei a atuar no controle de atos da Corregedoria, de atos da presidência do tribunal
E o CNJ acaba sendo esse tribunal que controla os atos dessa cúpula da magistratura estadual. Então, disso veio uma série de indicações, de modo que hoje eu advogo para a ARPEN, que é a Associação dos Registradores Civis de Pessoas Naturais, e para vários tabeliães e registradores da Paraíba toda, tanto em questões institucionais, do grupo, associativas, como em disputas individuais, atos do tribunal que acabam ferindo algum direito desses notários e registradores. É um subnicho bem especializado que o pessoal diz, então você sabe muito de direito notarial e registral. Aprendi na prática, mas o centro disso tudo é direito administrativo, é o controle de atos da administração pública. Então você tem que entender algumas regras de jogo próprias de cartório, mas acaba que é o constitucional e o administrativo que geram essa questão de você controlar um ato porque ele teve um abuso de direito, teve uma desarrazoabilidade, não foi proporcional, violou um direito líquido e certo. Essa noção geral de direito sempre me ajudou. Eu costumo dizer que, antigamente, ninguém queria dizer que tinha um escritório generalista. Esse é o maior erro que pode existir, no meu sentir. Tem até um livro muito bom que diz que o mundo é dos generalistas. Meu escritório faz uma advocacia para muitas empresas, por exemplo, quase 20 construtoras aqui. Eu tenho um sócio muito ligado ao societário ao empresarial, que é Guilherme. Lucas é um tributarista muito forte, está terminando o mestrado na USP. E eu faço o contencioso estratégico, de modo que para mim nunca foi um problema verticalizar no processo civil, que permite essa abstração, e tem um escritório full service. A gente só não faz criminal e previdenciário. Então eu estou dizendo isso para dizer, pessoal, que vocês podem verticalizar, de repente, em uma área acadêmica. O processo civil ajuda muito, porque pega esse grande arco que vai do direito civil, imobiliário, até direito constitucional, tudo é processo civil, e no dia a dia não ter essa vergonha de admitir que seu escritório toca tudo. A gente tem uma equipe grande, somos 9 no escritório, de modo que, pelo contrário, o mercado consegue ser mais capilarizado por você fazer quase tudo, e não tem problema algum nisso. Você tem uma área verticalizada academicamente, mas no jogo da vida você é um resolvedor de problemas. Eu acho que falta o pessoal virar essa chave. E, com todo respeito aos escritórios que são só focados em uma área, eu acho que você está deixando algum dinheiro na mesa. Que maravilha. Estamos completando 10 anos, né, no nosso código, e já evoluímos bastante. Temos muito a evoluir, principalmente agora com as inteligências artificiais. No seu ver, e você, melhor do que ninguém para falar, dos cotidianos, o que a gente pode vir a melhorar no nosso código? Vamos lá, Germana. O Código de Processo Civil de 2015, nosso aniversariante de uma década, ele tem 3 grandes características que para mim são encantadoras. Primeiro, o sistema de precedentes. É um código, Germana, que ele racionalizou muito o sistema judicial. Quando ele valoriza os precedentes, ele valoriza a segurança jurídica, ele valoriza uma estabilidade, uma cognoscibilidade, e torna todo o sistema mais previsível para aquela pessoa que tem que gozar dessa previsibilidade, que é o constituinte, que é o jurisdicionado, que é o destinatário de todo o sistema de justiça. Ele é o consumidor disso tudo. Então, ao valorizar os precedentes, ao dizer, por exemplo, que recursos especiais e extraordinários que vão contra precedentes vinculantes não sobem, ao prever aquela tutela da evidência pautada em precedente vinculante. Muito bom, já democratizou o ônus do processo. Ao dizer que o relator no tribunal pode julgar monocraticamente uma apelação se ela tratar de questão que já foi objeto de precedentes vinculantes. Então tudo isso torna o sistema mais racional, desencoraja aventuras jurídicas. Isso é muito bom, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto muito bom no meu sentir é que é um código que trouxe flexibilidade. Então as partes podem fazer negócios jurídicos processuais, elas podem calendarizar o processo, elas podem ainda no âmbito contratual, está fazendo um contrato de locação, mas já dizer assim, o inquilino está renunciando à ordem de penhora. Isso é um negócio jurídico pré-processual, pouco utilizado, mas você já, antes do conflito surgir, você já pode regular dentro da autonomia da vontade como vai ser o processo. Olha que liberdade das partes. Isso é muito interessante. E por último, eu acho que é um código que trouxe uma questão essencial para a advocacia, para nossas prerrogativas, que é a cooperação, o artigo 6º. O juiz não pode mais distinguir o processo do nada. A vedação é a decisão surpresa, do artigo 9º e 10. Ele tem que estar a todo momento dizendo, olha, a inicial está com um vício na procuração, regularize, indicando que vício é esse. Acabou aquela história antiga de intime seu advogado para requerer o que entender de direito. Isso é muito ruim, o advogado não é evidente. Então ele traz o juiz desse pedestal anterior para um âmbito horizontal, para que ele seja mais um copartícipe dessa colaboração, dessa comunidade argumentativa de trabalho. São grandes vitórias. O que falta talvez, Germana, seja melhorar esses pontos que já são positivos, mas trazer um verniz
de maior celeridade nos processos judiciais. Eu acredito que a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa questão que está aí em voga da litigância abusiva. A gente tem colegas advogados que fazem uma advocacia de massa, mas a advocacia correta de massa. E muitos deles estão sendo confundidos com a advocacia predatória, que é uma pecha muito forte para a nossa advocacia. Eu falo isso de conselheiro para conselheira da OAB. Acredito que o código tem que trazer remédios para isso, porque nem toda advocacia volumosa é abusiva. Pelo contrário, às vezes tem uma função social de chegar na Defensoria Pública e não chega, e tantos consumidores aí que são vilipendiados. Enfim, tem alguns desafios sim, mas como você viu, eu sou um realista esperançoso, como diria Ariano Suassuna, em relação a esse código. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu sou um deles em relação ao CPC. Então você já entrou na pauta das prerrogativas. E a OAB tem atuado fortemente, né, na defesa dessas prerrogativas, com capacitação continuada. E assim, qual a sua avaliação, tanto com as instituições quanto às prerrogativas dos advogados, e também de sua atuação nesses processos online, da violação? Os advogados não têm aquele contato mais tão presencial com os juízes, é um gabinete online, não tem mais servidores. Quais são as violações? Eu mesmo sinto muito na pele, que nós advogados estamos sentindo e que tem muito a melhorar, que é a defesa das prerrogativas agora, com as demandas do processo digital. Vamos lá, Germana. Você falou um ponto crucial. O balcão virtual, ele não está funcionando. É um balcão invisível, quase. Nós vamos ali no horário do tribunal, das 7 às 14, procuramos no balcão virtual algum assessor do desembargador, algum assessor do juízo, e nós não conseguimos. Ele realmente, até que funciona, mas de forma muito... Ele engatilha muito, não é algo que nos dá segurança. Você não tem certeza que vai clicar e vai ter alguém no balcão virtual. Um ponto que também eu sinto muito na prática é o respeito aos honorários comerciais, principalmente no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A gente nota uma resistência da magistratura no sentido de aplicar o artigo 85 do CPC, causas que não têm valor irrelevante, deve seguir ali 10 a 20%, não tem o que falar. Esse é o tema 1076 do STJ, julgado em repetitivo, foi para o Supremo, por 6 a 5, julgou pela constitucionalidade do dispositivo. Então, a apreciação equitativa, que é o juiz dizer qual é o valor, assim, por apreciação equitativa, ou seja, por uma questão de razoabilidade, de equidade, dos honorários justos, só quando o valor for irrisório. Aí sim, porque se o valor da causa é R$1.000, R$200 de honorário não dá. Então, ali ele deveria aplicar a equidade com base na tabela da OAB, que é 85, parágrafo 8º-A. E nessa parte de aplicar a tabela da seccional da OAB, muitos jogadores dizem, isso é só um farol, isso não é vinculativo. Nós temos tido belas vitórias aqui no tribunal, de alguns desembargadores que têm uma visão mais sensível para a advocacia, mas infelizmente não é unânime, e alguns dizem que a tabela da nossa tão sagrada OAB é um mero farol, não vincula, mas quem disse que vinculou foi o Parlamento. Foi o Congresso Nacional, é lei, está no CPC, de modo que, no meu sentido, caberia a magistratura tão somente aplicar a legislação e não tentar inovar nesse ponto. Para mim, essa é uma grande violação de prerrogativas, porque mexe com o verbo alimentar, mexe com nossos justos honorários. Esse é um bom exemplo do tema. Que às vezes passa anos, vou falar de meses, não, de anos, para serem recebidos. Verdade. Pessoal, vamos dar uma breve pausa e voltamos já no segundo bloco, com mais informações sobre o Conselho da OAB e também muito sobre o direito processual civil. Até já! Decreto legislativo regula a matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo, sem que haja necessidade de sanção do prefeito da capital. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família?
por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. A voz do seu bairro vai falar! É pra falar, não é pra gritar não, homem. A Câmara no seu bairro tá chegando aí pra tu falar o que pode melhorar, o que tá faltando. Sua prioridade é o postinho, é a praça, tá faltando calçamento. Se liga aí onde vai ter a Câmara no seu bairro. No bairro dos Estados, Valentina, Mangabeira, Bessa e Centro. Fala com a Lê, diz o que você precisa e vamos debater com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta com o ABTV e o nosso papo de hoje é com o professor e advogado Fernando Pessoa de Aquino Filho. Então, doutor Fernando, vamos falar sobre, além de advogado, professor universitário, sobre sua atuação no Conselho Estadual da OAB. Como vem sendo essa experiência e participar de decisões tão importantes dentro do Conselho de Ética da OAB Paraíba? Perfeito, Germana. Eu não imaginava que era uma responsabilidade tão grande. Eu pude servir ao sistema OAB como diretor na ESA, de 22 a 24, e agora eu assumi como conselheiro estadual, principalmente na primeira Câmara, onde tem menos membros, então a nossa carga de pauta é bem maior, e ali nós decidimos quem entra ou não nos quadros da OAB. Então, parece simples, mas às vezes surgem uns temas que nós chamamos de bolas divididas ali. Vou dar um exemplo, a pessoa que graduou-se antes de 94, que é quando surge o nosso estatuto, e prevê a obrigatoriedade de exame de ordem. Essa pessoa se formou antes do regime do exame. E aí ela pode adentrar na OAB hoje ou não. Antigamente se tinha um entendimento de que sim, porque quando ela se formou, se graduou, não existia o exame, ela poderia. Houve um overruling, uma superação de entendimento na primeira Câmara do Conselho Federal, e diz o seguinte: que só se ela tiver se inscrito na OAB antes de 94, quando não tinha o exame. Então ela tinha que ter entrado suspendido, porque passou no concurso da magistratura ou de outra atividade incompatível, e se for só para voltar, tudo bem, ela não precisa do exame. Mas aquele que se formou em 90, por exemplo, 4 anos antes, foi exercer uma função que já era incompatível com a advocacia desde sempre e nunca entrou na ordem, não pode. Hoje em dia ele deve estar adequado ao regime jurídico atual, que é fazer o exame de ordem. Então são questões peculiares que nós não estamos acostumados a ver fora da função do conselheiro, e é uma responsabilidade muito grande. É da primeira Câmara que saem ali as solenidades de posse, que a gente vê angústia de pessoas que entram em contato com um conselheiro, a gente passa realmente a decidir vidas ali. É muito mais do que uma burocracia. Eu levo com muita responsabilidade essa missão. As pessoas acham que por ser voluntário, por ser uma atividade que não é remunerada, é algo simples, mas não. É realmente um munus público, como está no nosso estatuto, e é uma atividade que exige muita responsabilidade e muita seriedade ao julgar cada caso. Eu tenho muito orgulho de ser conselheiro da OAB e de representar essa instituição.
e dou toda a minha vida ali em cada processo. É verdade. E eu acredito que vai chegar, né, a tendência é que aqueles casos, como já falamos, de advogados que fazem aquelas propagandas que alguns concordam e outros não, nas redes sociais. Qual a sua visão sobre as publis, né, as publicações em redes sociais envolvendo advogados? Vamos lá, Germana. Recentemente, o Colégio de Presidentes das Seccionais fez uma sinalização da necessidade de uma atualização no nosso código de ética em relação à publicidade nas redes sociais. Eu, ao mesmo tempo que eu entendo, e é fato, que nossa profissão ela é especial, porque ela é mais institucional, não dá para ter dancinha de TikTok no meu sentir, eu sou avesso a esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo que isso é verdade, eu também entendo muito o clamor dos jovens advogados. Eu não sou advogado há tanto tempo assim, faz só 6 anos, mas eu vejo os alunos comentando: professor, como é que eu vou me inserir no mercado de trabalho com 6 meses de advocacia se eu não posso comentar que eu obtive uma vitória? Então, eu acho que, como diria Aristóteles, a virtude está no meio aí. Os dois lados têm algum grau de razão, mas eu acho que a gente consegue fazer uma publicidade um pouquinho mais frouxa, um pouco mais atualizada, sem perder também o nosso grau de respeitabilidade, de seriedade que a advocacia, sem dúvida, exige por ser uma profissão jurídica, a começar pela forma como a gente tem que se vestir. Isso. E você que está, né, vive nas aulas, na universidade, o que é que a tecnologia nessa nova geração vem, né, impactando na gestão de processos e o que ainda tem que vir, né, a modernizar? E eu estou falando agora do que a gente pode também estar modernizando nos tribunais superiores, nos tribunais, se é possível ou não o uso da inteligência artificial para desafogar esse sistema jurídico que é tão lento, tão, assim, um pouco até a gente pode falar que é precário, mas que assim, a gente vê os juízes dando, né, talvez o seu máximo, mas a demanda é muito grande, né? Perfeito, Germana. Esse é um tema muito sensível, porque ao mesmo tempo que a IA, a inteligência artificial, ela pode ser uma grande aliada da razoável duração do processo, da celeridade, ela também me preocupa um pouco na questão qualitativa. Pode a IA realmente entrar no mérito e prolatar as decisões com essa inteligência artificial que não passou no concurso público e que será que isso não fere um pouco o juiz natural e tantos outros princípios? Então, e foi tudo muito rápido, né, Germana? Eu lembro que eu cursei o mestrado de 2020 a 22 e não existia ChatGPT. É muito recente. Eu não sei se começou ali em 23 ou acho que 23, mas 24, o ChatGPT. mesmo esse ano, de 2025. Pois é, né? Foi muito rápido, foi uma transformação e eu demorei um pouco para utilizar, mas o que eu poderia te responder é que eu vejo como uma grande aliada, desde que seja com a função de meio. Explico melhor. Desde que seja um instrumento para, por exemplo, resumir os principais pontos das alegações das partes. Às vezes um processo gigantesco que veio da época do físico, pré-2017 aqui na Paraíba. Então, como um instrumento de racionalizar, de otimizar e de calibrar o fator tempo, mas jamais como um fim. Eu acho que a atividade fim do julgamento, de concluir por uma das teses, a tese, a antitese, aí o juiz vem com essa síntese, ou seja, une as duas teses, pondera e valora ao julgar. Eu acho que esse ponto nevrálgico, essa atividade de mérito, eu acho que ela é visceralmente humana. E aí tem que ser a IH, a inteligência humana, e não a IA, nesse ponto, apesar de reconhecer a valia dela como instrumento, jamais como fim. Eu também concordo em alguns pontos, discordo em outros, porque eu acredito também que vai ser literalmente uma imparcialidade até demais. E vai ter a parcialidade do ChatGPT. Perfeito. Ele vai colocar lá a opinião dele, né? Isso. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os jovens advogados, aqueles que estão saindo agora da universidade, naquela dúvida sobre qual nicho vão seguir, como começar, se começam com sociedade, se começam sozinhos, aquela mensagem para o jovem advogado. Germana, eu acho que não tem uma receita de bolo. No meu sentir, eu gosto muito de uma frase que diz que é caminhando que se vê o caminho. Falei muito isso para os meus alunos ao longo dos 3 anos em que eu lecionei na Faculdade Cidade Viva, ao longo desse tempo que eu estou na UFPB, completando 1 ano e meio já agora, que a vida é movimento. A gente tem que estar em movimento. Quem está parado
jamais vai conhecer novas pessoas, jamais vai mudar a paisagem de quem não está caminhando. E é nesse caminhar de quem não está parado, de quem é curioso, de quem faz algo diferente, de quem desde o começo da faculdade já era diferente, já fazia monitorias, extensões, pesquisas, de quem realmente pensa fora da caixinha. É nesse caminhar que essa pessoa vai se encontrar, eu tenho certeza disso. O que vale muito mais do que a chegada é o processo. Em relação a começar com sociedade ou começar sendo associado de um grande escritório, eu acho que cada um tem uma realidade, cada um sabe a sua margem de risco ou não, de poder arriscar ou não. Eu comecei diretamente abrindo meu escritório, sem ter cliente nenhum. Deu muito certo com colegas de universidade que toparam essa loucura junto comigo. A gente rapidamente saiu do centro da cidade, do Plaza Center, quando o escritório mal tinha assessoria jurídica, alugou uma sala, não aguentava. Hoje a gente dobrou, comprou a sala do lado, somos meia lâmina de um andar, mas tudo isso foi com muito risco calculado. A gente deu passo, Deus deu o chão, tem que ter coragem, maior risco na vida é não correr risco, mas eu entendo demais que nem todo mundo vai poder, por um contexto de vida, começar assim. Então eu respeito muito e indico também que se comece como associado de um escritório maior, já mais bem planejado, que você ganhe o know-how e o know-who, que é conhecer as pessoas certas, para assim que for possível abrir seu escritório, ou não, sendo uma estrutura que abre possibilidades, que esteja disposta a um crescimento que valorize o mérito e uma certa horizontalidade, que você possa inclusive crescer nessa empresa. Resumindo, não tem receita de bolo, mas eu acho que a vida gosta de quem gosta dela, e você tem que ser um realista esperançoso, tem que dar o melhor de si em tudo que faz, e com certeza a advocacia também é muito generosa com quem insiste nela. Dicas valiosíssimas, né? Generoso porque quem insiste, quem estuda e quem tem paciência. Muito não bem, tem condições, as pessoas hoje, essa geração do imediatismo, do pra hoje, do criar aquela ideia de no Instagram as pessoas já estão enriquecendo na advocacia. Isso não existe. É passo a passo, um processo com muita paciência, não é isso? É isso, Germana. Você acertou em cheio. Agradecer mais uma vez a sua presença. Dizer que a OAB TV está aqui disponível e esperando mais entrevistas sobre o processo civil, aprofundar artigos e até uma próxima entrevista. Muito obrigado, Germana. Fico muito feliz com o sucesso do OAB TV, com o seu sucesso, e estou aqui à disposição para novas convocações. São intimações seríssimas. O OAB TV fica por aqui, mas você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal no YouTube. Continue acompanhando o @OABPB nas redes sociais e fique por dentro das novidades da gestão e dos próximos programas. Até a próxima!